Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância de você saber Excel para o seu aprendizado de idiomas. E aí você vai estar pensando, Pedro, o que Excel tem a ver com aprendizado de idiomas? E eu já logo de cara vou te falar que é interessante você saber Excel pensando num estudo organizado, tá? É muito normal que quando a gente comece a aprender idiomas, a gente comece, na verdade, estudo de alguma coisa, a gente faça isso de uma forma meio desorganizada. Eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui linkado no card acima, que é muito normal quando a gente começa a estudar um idioma, estudar alguma coisa, e faz isso por conta, principalmente por conta, a gente acaba estudando bastante. E aí a gente sente evolução. E aí a linkagem de um conteúdo com o outro, ele acaba não sendo tão natural, né? Isso porque você não sabe exatamente o que é um tema básico, não sabe o que é um tema intermediário e também não sabe o que é um tema avançado dentro do idioma que você está estudando. E você vê na internet, por exemplo, você abre o seu YouTube ou o seu Instagram, seu TikTok e vai estar lá um conteúdo que você acha que pode ser interessante você aprender naquele momento, mas não necessariamente é o momento certo para você aprender. Vamos colocar assim, isso por quê? Vamos supor que você está no básico e aí você vê um tema, você vê algum vídeo que você acha que pode ser interessante e você vai estudar ele. Só que aquele material, ele vai ser um material mais para avançado. E aí isso tem dois problemas. Você vai estudar aquilo, pode ser que você entenda, isso vai ser ótimo, tá? Só que você não vai conseguir linkar esse material avançado com o nível que você tá. Então esse conhecimento para você no momento vai ser meio inútil, tá? Inútil muito entre aspas, tá? Isso porque você não vai conseguir, no nível que você tá, colocar esse aprendizado de uma forma prática, colocar isso na sua rotina, tipo, para você começar a ir falar, para você começar a colocar para fora de fato. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema seria você não entender o que está sendo ensinado ali e possivelmente te desanimar porque você vai pensar que você não tem jeito para aprender idiomas, ou você vai pensar, caramba, não faz sentido isso que eu estou estudando, não estou conseguindo entender, não está entrando na minha cabeça de jeito nenhum, então eu vou desistir porque não é para mim aprender isso daqui. E eu tô te trazendo isso porque é muito normal eu ver esse tipo de coisa, tá? Eu tenho bastante alunos e, cara, é muito normal eu ver alunos reclamando sobre isso, que tá no nível X e não consegue entender porque é muito avançado, que não tem jeito. E aí, obviamente, eu trago essa visão pro aluno também, né? De, olha, vamos por partes, vamos por etapas. Estuda o que você tá apto no momento a entender e evoluir com isso. E aí, trazendo isso aqui para a questão do Excel, vai ser muito interessante você saber Excel porque você consegue fazer um planejamento bem completinho dos seus estudos. Mesmo que você vá estudar sozinho, você mesmo assim consegue ter uma ideia de tudo que você está estudando, os temas que você está estudando e coisas nesse sentido. E aí, nesse vídeo também, eu vou trazer um exemplo de planilha assim, muito básico, tá? Muito básico mesmo, só para você ter uma noção de como que seria. E aí eu vou te dar algumas ideias também do que você poderia fazer, né, dentro da planilha para você conseguir aí organizar melhor a sua evolução, seu progresso, a questão vocabulário, a questão de gramática e tudo esses detalhes. Bom, e sem mais enrolação, deixa eu já te apresentar aqui a planilha, tá? E aí só lembrando que a planilha é uma planilha muito básica, eu montei assim muito por cima, muito rapidinho também, só para você entender um pouquinho da ideia do que seria a gente controlar os estudos, organizar os estudos dentro do Excel, tá? E aí, obviamente, eu joguei dentro do Google Planilha para facilitar mais aqui a visibilidade da parada, tá? E aí, já entrando aqui, você vê que tem 4 abinhas aqui. Tem a aba de cronograma, tem a aba de progresso, a de vocabulário e de revisão, tá? Eu trouxe isso daqui muito por cima, tá? Como eu já disse, só para você entender. Aqui entrando já dentro de cronograma, a gente tem o dia da semana, a gente tem a habilidade e a gente tem o tempo de estudo. Isso daqui é muito interessante porque, questão de habilidade, a gente dentro do idioma, inclusive dentro do método RRSLG, que vai ser o primeiro link aqui da descrição, é o meu curso completo que vai do básico até o avançado no inglês. Eu falo sobre todos os temas de habilidades. Então, quando você aprende um idioma, você tem aí a fala, você tem a escuta, você tem conhecimento de vocabulário, você tem conhecimento de gramática, você tem várias coisas que você precisa estudar
para você de fato evoluir. E aí só fazendo uma analogia para ficar bem claro aqui para você. Quando você vai para academia, por exemplo, o treino, ele é separado em dias, né? E esses dias, ele vai ser dia de superior, dia de inferior, dia de cardio e assim por diante. Então vai ter dia que você vai treinar, sei lá, braço, peito, costas, e tem dia que você vai treinar perna, abdômen, e tem dia que você só vai, sei lá, fazer esteira para melhorar o seu cardio, perder ali calorias e por aí vai. Então aqui a gente tem um treino que ele é muito bem dividido. Então você está treinando a parte superior do seu corpo, você está treinando a parte inferior do seu corpo, você está treinando resistência. Vamos colocar dessa forma. E aí o que acontece, por exemplo, se você passar a pular os seus dias de inferior, por exemplo? Você só vai nos dias de superior. Cara, você vai parecer uma coxinha de ponta cabeça. Você vai ficar com a parte superior extremamente forte e as pernas vai ficar fina, inclusive a gente vê muitos casos desses por aí. E cara, eu tô trazendo essa analogia aqui pra você só pra você entender que aprendizado de idiomas é exatamente a mesma coisa. E aí a gente entra nesse problema do quê? Escolas de idioma tradicionais aí e muitos estudos que a gente vê pela internet foca muito na gramática. E então você só tá aprendendo gramática, junta com o vocabulário ali talvez, e fica nessas duas coisas. Só que aí você não tá treinando o seu listening, que é a sua escuta, você não tá praticando o seu speaking, que é a sua fala, e aí você aprende muito de um lado e do outro você não tá treinando. Então você vai se sentir, obviamente, que você não tá evoluindo, porque a parte prática, de fato, você tá deixando de lado. Então aqui a questão de habilidade é justamente isso. Então, por exemplo, aqui, segundo, eu coloquei leitura. Por que vai ser bom a leitura? Vai ser muito bom para você praticar o seu speaking, tá? Isso porque eu sempre falo que leitura, quando você tá aprendendo um idioma, a leitura você precisa fazer em voz alta, tá? Isso porque você vai estar aprendendo vocabulário, você vai estar aprendendo a pronúncia daquela palavra, do vocabulário, na verdade, que você está aprendendo, e também de todas as outras que você já sabe. Então você está lendo um livro, você está lendo em voz alta. Muitas das palavras possivelmente você já possa conhecer. Então você vai ler de uma forma mais natural e vai aprender a pronúncia das palavras que você ainda não sabe. Obviamente, se você não sabe, você vai pesquisar. E aqui é um ponto de estudo. Então a gente coloca isso daqui para 45 minutos na segunda-feira. E aí você reserva 45 minutinhos aí do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o horário que você preferir. Então aqui segunda a gente faz leitura, para aprender vocabulário, praticar o speaking. Na terça a gente estuda, melhor dizendo, gramática. Então a gente vai ali aprender, sei lá, tempos verbais, artigos indefinidos, definidos e por aí vai também. 45 minutinhos na terça. Aí na quarta, cara, a gente vai treinar o nosso listening, né? A audição. Que aí vai ser o quê? Você abrir um vídeo no YouTube, já trazendo mais alguma coisinha aqui. Nessa quarta-feira, você pode treinar o listening junto fazendo shadowing, que é o quê? Você coloca um vídeo no YouTube como de entretenimento para você tentar entender e assistir de forma natural aquele vídeo. Só que a cada 5 segundos, mais ou menos, você dá uma pausinha e repete em voz alta exatamente da mesma forma que o apresentador tá falando ali, né? Então, aqui isso daqui vai ser interessante porque a partir desse momento você começa a treinar o seu sotaque também para falar mais parecido com o nativo. Então, isso daqui é o shadowing, tá? Então esse é o ponto que você vai praticar e, cara, vai deixar muito interessante a sua fala. Aí na quinta, mais vocabulário. E aqui a gente pode juntar, por exemplo, com a aba de vocabulário aqui. E eu já vou chegar nesse ponto, tá? Então na quinta a gente tem mais 45 minutinhos para estudar especificamente o vocabulário. Aí na sexta, a gente treina a conversação. E aí você fala, Pedro, não tenho ninguém para praticar conversação comigo. Cara, a conversação ela pode ser feita de várias formas. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal e eu vou deixar linkado no card aqui acima, tá? E aí você dá uma pausinha nesse vídeo aqui, assiste esse vídeo de como praticar aí a conversação e aí depois você volta aqui. Só pra gente não alongar muito esse vídeo. Aí no sábado você vai treinar a sua escrita. E aí você fala, Pedro, cara, escrita é uma coisa do século passado, não faz sentido nenhum ficar escrevendo. Cara, não necessariamente você precisa de um caderno e um lápis, um caderno e uma caneta.
Você pode escrever no computador, você pode escrever no tablet, você pode escrever no celular, tá? E a escrita, ela vai ser interessante porque a partir do momento que você começa a escrever, você tá passando uma mensagem, e aí pode, sei lá, você pode fazer um diário, né? Todo sábado você vai fazer um diário de como foi sua semana. Você fala como, sei lá, como foi seu trabalho, como foi sua escola, como foi sua faculdade, sei lá, como foi, não sei, alguma coisa que você vivenciou durante a semana, e aí você faz um diário no sábado escrevendo tudo que você fez ali, coisas que você gostaria de escrever, né? Nesse ponto aqui vai ser interessante porque você vai treinar aí a questão gramatical, de montar estruturas, e você vai treinar também a questão de vocabulário. Então você vai colocar o seu vocabulário para jogo ali, questões de expressões que você aprendeu ao longo dos seus estudos na semana. Cara, você vai estar treinando tudo, tá? Então o sábado aqui, 30 minutinhos para fazer essa escrita, e no domingo você pega mais 30 minutinhos para fazer uma revisão, né? Então você faz uma revisão do vocabulário que você aprendeu na segunda, da gramática que você aprendeu na terça. A audição aqui nem tanto, porque aqui é mais prática, né? A parte prática. Aí você faz uma revisão também de vocabulário, né? E faz uma revisão da escrita que você fez no dia anterior. Então você pega aqui, cara, aqui você já tem um cronograma de estudo semanal. Pedro, o que eu estudo de gramática? Aqui a gente tá falando de um outro tema, é um outro vídeo, uma coisa muito mais aprofundada. E, inclusive, se você tem interesse aí de aprender vários idiomas dessa forma aqui, eu vou deixar um link abaixo também, que é do cronograma SAP Poliglota, que é um cronograma que eu tô montando que vai ser inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. São 6 idiomas que eu vou montar ali tudo no detalhe, exatamente nesse cronograma aqui, tá? Pra você, não vai ser curso de forma prática, tá? Vai ser mais o cronograma, o que você vai estudar em cada dia. Então vai ter tudo de gramática separado por nível do que você precisa estudar. Então, por exemplo, Pedro, na terça é o meu dia de estudar gramática. Então você abre lá o cronograma, você vai ter o tema do que você precisa estudar, por exemplo. E aí você vai por exemplo, aqui na quinta você tem questão de vocabulário. Você abre lá também o cronograma, vai ter o que você precisa estudar de vocabulário. Não necessariamente o que você precisa estudar, vai ser mais a forma como você vai estudar. Então vai ser tudo no detalhe, tá? Então se você tem interesse aí de estudar de uma forma mais autodidata, tendo literalmente um passo a passo de como você faz para sair do básico até o avançado nesses 6 idiomas que eu falei aqui, vai estar o link aqui abaixo para você se inscrever aí, porque ainda não está lançado, mas quando lançar eu te mando por e-mail a informação, beleza? No progresso, isso daqui vai ser um ponto muito interessante. Dentro inclusive do ASAP, do cronograma ASAP que eu acabei de falar, eu separo lá por níveis. Então os idiomas, eles são separados por níveis, tá? Inclusive eu também tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima de como você faz para descobrir o seu nível do idioma. Mas resumidamente, cada nível do idioma, ele espera que você estude uma quantidade de horas. Resumidamente é isso. Então você consegue meio que fazer um acompanhamento de progresso através disso daqui. Então, por exemplo, você está começando no básico do básico do básico, não sabe nada. E aí vamos supor que para você chegar no nível A1, que é o nível mais básico, dominar o nível mais básico do idioma, você precise de 30 horas, por exemplo. Então, por aqui, através desse cronograma aqui, desse progresso, você consegue acompanhar o tempo de estudo que você já teve nos temas que você já teve de acordo com o nível que você está estudando, que você está querendo dominar. Então, nesse ponto aqui, cara, você já tem um passo a passo que quando você bater aquele tempo de estudo prático, ativo, você já pode se considerar que você tem o nível A1, por exemplo. E aí você vai seguindo dessa forma. Faz o nível A2, depois o nível B1, depois o nível B2 e assim por diante, até você estar fluente no idioma. Obviamente, não é do dia pra noite, tá? Depende de cada idioma também, o tempo de estudo. O tempo de estudo varia bastante, tá? Então a gente tem essa questão de progresso aqui. Aí eu falei na questão de vocabulário, aqui na abinha de cronograma. Aqui para quinta-feira a gente tem que estudar vocabulário. Então o vocabulário aqui, a gente entra nessa questão. Então, por exemplo, você aprende a palavra apple, por exemplo, maçã. Então você já tem a tradução aqui, e aí o contexto você coloca a palavra na prática, de forma resumida. Então a gente aprende palavra solta, só que essa palavra solta a gente obrigatoriamente coloca ela dentro de um contexto para a gente entender exatamente quando que a gente aplica aquela palavra. Isso porque tem palavra que pode entrar em mais de um contexto, tá? Inclusive a palavra get, o verbo get. O verbo get, quando a gente traduz de forma literal,
ele significa pegar, tá? Só que, por exemplo, se eu falar pra você I am getting sick, por exemplo, em inglês no caso, cara, I am getting sick, eu tô te falando, eu não tô te falando eu estou pegando doença. Eu estou falando, eu estou ficando doente. Então esse get aqui ele não vai ter mais o sentido de pegar e sim de ficar, tá? Como sendo o verbo to be, nesse caso. Aqui é a coisa mais profunda, é um estudo mais dedicado, também não vou aprofundar aqui, eu só tô te dando exemplo, tá? Então aqui a gente tem essa parte de vocabulário. Então aqui abaixo, você só vai colocando o verbo que você quer aprender, a palavra ou a frase que você quer aprender em inglês. Pode ser expressões também. Coloca a tradução aqui na frente e aí você coloca o contexto, tá? E aqui tem a abinha de revisado. Nessa abinha de revisado é justamente essa aba de revisão. Então, por exemplo, no sábado você vai fazer uma revisão X. Na terça você vai fazer uma revisão Y. Eu coloquei no cronograma aqui que a revisão vai ser de domingo, né? E aí aqui eu coloquei como sendo o dia que foi revisado, né? Então, por exemplo, a última revisão foi no domingo agora, né? Sei lá, domingo, primeiro domingo de fevereiro de 2025. Então, a próxima revisão da lição 1 vai ser no segundo domingo de fevereiro de 2025, né? Então a gente consegue fazer isso aqui também pelo Excel de uma forma bem organizada, tá? E aí, obviamente, parte de revisão eu acabo não colocando tanto dentro do Excel, porque eu acho que fica muito manual. E aí, para isso, eu indico que você estude pelo Anki. Você faça as revisões pelo Anki. Que, inclusive, no mês de março, tá? Se inscreve no canal aqui, ativa as notificações, porque eu vou lançar um mini curso aqui. Um mini curso não, é um curso completinho sobre Anki, de como que você faz para criar conta, criar deck, criar carta, como que você coloca áudios dentro do Anki de forma automatizada, sem você ficar perdendo muito tempo com isso. Então vai ser um curso bem completinho e você pode usar nesse momento aqui de revisão para todos os idiomas que você estuda, beleza? Bom, então aqui você viu mais ou menos aí a planilha. Eu vou deixar ela aqui abaixo para você poder baixar também, se você quiser, tiver interesse. E só trazendo aqui, só pra gente fazer uma conclusão, né? A importância do Excel no aprendizado de idiomas, cara, vai muito além de só aprender a ferramenta, porque aqui a gente consegue melhorar, agilizar o nosso aprendizado, agilizar o nosso planejamento do estudo do idioma, tá? A gente tem várias dessas questões assim. O Excel também é um pré-requisito pela questão profissional, né? O Excel hoje em dia, ele não é mais um diferencial em currículo, né? Então se você coloca no seu currículo que você sabe Excel, não é que você tá se diferenciando de uma outra pessoa. Cara, é meio que um pré-requisito, é meio que normal, vamos colocar, no ano de 2025, que você já saiba Excel, tá? Se você for trabalhar com computador, e é independente da área que seja, se você mexe com computador, você tá na frente de um computador, seja atendimento, seja, cara, qualquer coisa, você precisa saber Excel e isso é um pré-requisito, tá? Então, além de você aí melhorar o seu aprendizado de idiomas, você também melhora o seu currículo, você consegue se destacar mais, né? Ser uma pessoa mais forte, né, na candidatura de uma vaga de emprego. E, cara, a gente sabe que conseguir empregos bons cada vez está mais difícil, né? Cada vez é exigido mais coisas. Então, aprende o básico, né? Essa é a ideia aqui, tá? E aí, pensando nisso, eu vou deixar também um link aqui abaixo de um curso completo de Excel para você poder estudar, pensando em Google Planilhas, que é uma ferramenta que, cara, é utilizada no mundo inteiro, é a ferramenta do Google, inclusive, e é uma ferramenta também que cada vez mais empresas estão usando, e a gente não vê tanta coisa na internet falando sobre, né, cursos mais específicos do Google Planilha. A gente tem muito curso de Excel na internet, isso é fato, mas não focando em Google Planilhas. Então, Google Planilhas ele tá aí justamente pensando em ser uma ferramenta mais compartilhável entre equipes e coisas nesse sentido. Inclusive, muitas agências aí já utilizam 100% o Google Planilhas ao invés do Excel, pensando justamente que é mais fácil de compartilhar o seu trabalho com outro coleguinha da equipe do que você usar de fato o Excel, tá? Então, cara, tem várias vantagens, várias coisas boas, e aí eu vou deixar também o linkzinho aqui abaixo na descrição para você conhecer. E esse vai ser o vídeo aqui por hoje. Se você gostou desse conteúdo, cara, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me incentiva bastante a continuar trazendo mais coisas aqui,
tá? E aí você comenta também o que você achou, se tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui para poder também abordar coisas novas, né, para vocês, pensando no aprendizado de idiomas de uma forma geral, beleza? Bom, mas é isso e eu te vejo na próxima.